você abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Queridos, nós nessas quartas-feiras estamos na campanha Vivendo as Promessas de Deus. Quem crê que vai viver as promessas de Deus, diga amém. Amém. Aleluia, vocês estão com fé mesmo, é isso aí que eu gosto de ver. Queridos, nas últimas 3 quarta-feiras, hoje é a quarta-feira que está tendo, e se foi falado, se foi pregado sobre viver as promessas de Deus, e quando eu buscava da parte de Deus algo para ministrar sobre a igreja, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, e eu queria compartilhar com a igreja. Mas antes de ler esse texto, eu queria falar para compartilhar com vocês uma reportagem que eu vi na internet, no site Metrópolis. É um site de notícias, é um site jornalístico, e ele fala sobre uma situação que ocorreu em determinada igreja, e fala assim, isso foi em São Paulo. A Justiça de São Paulo mandou a igreja devolver nesta terça-feira, dia 8/9, uma doação de 204.500 que havia sido feita por uma fiel durante uma campanha religiosa na capital paulista. Segundo o processo ao qual o Metrópolis teve acesso, a mulher tem 54 anos, é professora da rede pública estadual e vive em ocupação irregular. Ela ainda sustenta o marido e a filha, ambos desempregados, com um salário líquido de 1.500 por mês. O valor doado à instituição representaria todo o patrimônio que ela reuniu em cerca de 30 anos de trabalho e foi repassado à igreja ao longo de 2018. Durante a campanha A Fogueira Santa, a Justiça testemunha de relatário que o evento reúne fiéis para realizar sacrifício material e receber bênçãos divinas. Ao todo, a mulher fez 2 depósitos e uma transferência bancária. E o que eu queria passar para vocês, para que Deus quer falar com vocês nessa noite, é que hoje em dia, mundo afora, se prega muito sobre bênção, se prega muito sobre viver as promessas de Deus, se prega muito em você receber, em você querer, em você ter e conquistar as promessas de Deus. Só que a palavra fala uma coisa e as pessoas falam outra. O objetivo dessa campanha era as pessoas sacrificarem os bens materiais em recompensa da bênção divina. Elas trabalharem com Deus da seguinte forma: eu sacrifico isso, a minha casa, a minha vida, tudo que eu tenho em prol da sua bênção. As pessoas hoje em dia querem achar atalhos para receber a bênção de Deus, para viver as promessas de Deus. Só que, querido, não existe atalhos para a bênção. Existe apenas um único caminho. E é sobre isso que Deus quer falar nessa noite conosco. Não adianta procurar e tentar achar caminhos alternativos para viver o que Ele tem para a nossa vida, a não ser obedecer a voz dEle. E é justamente isso que fala aqui em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1, e fala assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Repita comigo: e todas essas bênçãos virão sobre ti. Virão sobre ti e te alcançarão. E te alcançarão. Vira para o irmão ao seu lado, fala: a bênção vai vir sobre você. Você não precisa correr atrás dela. E no versículo 3 continua: bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Ou seja, em qualquer lugar que você estiver, você será bendito e abençoado por Ele. No versículo 4: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das suas ovelhas. Tudo que você colocar a mão vai frutificar e vai prosperar se você obedecer a Ele. Versículo
bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho eles irão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Não importa quem tentar vir contra você, se você estiver vivendo uma vida em obediência e fidelidade, querido, Ele vai fazer eles se dispersarem. Ele vai fazer você sair livrado de qualquer coisa. No versículo 8, o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como se tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares no seu caminho. Querido, aqui se fala sobre uma lista de bênçãos, uma lista de promessas que Deus tem para a nossa vida. Porém, existe uma condição. Eu gosto muito da versão NVT, nova versão transformadora, e eu queria ler com vocês rapidamente o versículo 1 e 2. Não precisa abrir, só me ouvir. Diz assim na versão NVT, Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor teu Deus colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. E assim ele continua falando aquela mesma lista que a gente viu. Querido, para viver as bênçãos de Deus, para viver as promessas dele, não existe outro caminho a não ser a obediência. Vira para o irmão que está ao seu lado e pergunte para ele: você quer viver as promessas de Deus? Não, mas pergunta de verdade, com autoridade: você quer viver as promessas de Deus? O que ele te respondeu? Ele falou que sim, né? Ele não estaria aqui à toa. Vira para ele e fala: você está disposto a obedecer? A questão é que hoje em dia a gente tenta buscar muitos atalhos. Como a gente viu nessa reportagem, esse não é o único caso. Quando eu parei para pesquisar, eu vi vários casos como esse, de pessoas que venderam tudo o que tinha para doar a instituições religiosas em prol de receber a bênção divina. A gente precisa entender que as promessas não são a recompensa de uma troca que a gente tenta fazer com Deus. Não adianta o que você faça, não adianta o que você dê. Se você não obedecer a Ele, as promessas, as bênçãos não virão sobre a sua vida. É isso que a gente precisa entender. Todos nós estamos aqui hoje, todos nós viemos buscar algo da parte de Deus, buscar as bênçãos da parte de Deus. Na semana passada o pastor Rodrigo, ele falou sobre a espera pela promessa. Ele deu até o exemplo da paçoca, né? Que o pessoal, na ânsia de comer a paçoca, abriu que nem não sei o que, a paçoca saiu esmigalhada. Ou já foram com todo cuidado do mundo e paciência, a paçoca saiu. Eu tentei com cuidado, gente, mas a minha paçoca se quebrou. Minha paçoca se rachou. E ele falou sobre a questão que quando Deus ele põe algo sobre a nossa vida, às vezes a gente tenta apressar tanto os planos dele, que no final o que resta para nós é uma paçoca amassada. E às vezes a gente tenta viver as promessas dele, as bênçãos dele. A gente olha para a nossa vida e não vê nada acontecendo. Onde a gente tem que parar, se analisar e perguntar: será que eu estou obedecendo? Porque aqui fala: se vocês obedecerem à voz do Senhor teu Deus, as bênçãos virão sobre ti. As bênçãos virão ao seu encontro. A promessa vai recair sobre você. Você não vai precisar correr atrás. Você não vai precisar se esforçar para alcançá-la. Vai ser natural. Querido, um questionamento que Deus quer fazer para nós:
igreja será que nós temos ouvido a voz dele e obedecido em tudo a ele. Às vezes a gente tenta encontrar vários atalhos, vários caminhos, várias alternativas que, por mais que nos custem, a gente tenta trocar. Porque para nós é muito mais fácil trocar alguma coisa do que pagar o preço por aquilo. Para nós é muito mais fácil pegar algo que a gente tem e trocar por algo que ele tem. Só que com ele não funciona assim. Barganha com ele não funciona. Sistema de troca com ele não funciona. Ele nos fala uma coisa e nos promete algo. O que ele nos pede? Se vocês obedecerem. E qual é a promessa? As bênçãos virão sobre você. As bênçãos virão sobre a sua vida. As bênçãos alcançarão a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua despensa, o seu trabalho, em todo lugar que você estiver, será abençoado. Você será bendito ao entrar, você será bendito ao sair. Você vai ser bendito quando colocar a mão em algo. Vai prosperar, porque as bênçãos te alcançarão quando você obedecer. Quando nós obedecemos a voz dele, a bênção dele recai sobre nós. A bênção dele vem sobre a nossa vida. E querido, quando a gente tenta achar atalhos, quem sai prejudicado nessa história toda é nós. Ananias e Safira, pela ganância de ter mais e ser prósperos, eles mentiram ao entregar a oferta deles. Eles desobedeceram e eles foram fulminados com isso. Agora Abraão, ele recebe uma ordem, ele recebe uma palavra e ele recebe uma promessa. A ordem que ele recebe de Deus, se você for acompanhar lá em Gênesis, no capítulo 12, vai falar que Deus, ele dá uma ordem a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, deixa a terra dos seus pais, deixa os seus parentes e vá para a terra que eu vou te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, pai de multidões. Eu o abençoarei e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Existe uma ordem e uma promessa. Só que o que está no meio disso tudo é a obediência de Abraão. Abraão decidiu obedecer a voz de Deus. E ele viveu as promessas de Deus. Ele viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando você crê que Deus tem algo para a sua vida, diga amém. Você crê que Deus, ele quer derramar bênçãos sobre a sua vida, diga amém. Mas a pergunta que ele está fazendo para o nosso coração, para nós nessa noite, como igreja, como povo dele, é se nós estamos dispostos a obedecer. Deus, ele tem uma infinidade de bênçãos para a nossa vida. Ele quer que a gente viva o melhor dele nessa terra. Ele quer que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. Mas a gente só vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele quando decidirmos obedecê-lo. Quando decidimos obedecê-lo, ouvir as palavras dele e seguir os mandamentos dele. Mundo afora tenta mostrar e falar qual é a chave da promessa, qual é a chave para receber a bênção, o que você tem que fazer, por onde você tem que seguir para receber algo de Deus. Querido, a palavra fala: se tão somente ouvir a minha voz e obedecer, as bênçãos virão sobre a sua vida. As bênçãos vão te alcançar. Você não precisa correr, você não precisa tentar alcançá-las. Elas vão vir sobre você. Elas vão vir sobre a sua vida. É uma promessa dele, querido. A ordem é: obedeça aos meus mandamentos.
barganha é obediência. Obediência. Deus, Ele ama abençoar seu povo. Deus ama fazer com que o seu povo viva em plenitude. Deus ama que o seu povo viva as promessas dele. Só que às vezes o povo não ama obedecer a ele. E se pergunta por que não vive as promessas dele. Mas, querido, Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos mostrar o caminho, que é Ele, a palavra dele. Ele tem algo grandioso para a nossa vida, para derramar sobre nós, para recair sobre nós. Mas precisa de uma decisão nossa, precisa de uma atitude nossa, que é obediência. Obediência. Nós precisamos entender que as promessas não é recompensa de trocas. A promessa não é recompensa do que eu posso fazer. A promessa, ela é resultante da minha obediência e fidelidade a Ele. Porque Ele nos deu uma promessa. Ele nos deu uma promessa. Ele nos deu um caminho. Ele nos falou o que deveríamos fazer para alcançar. Na verdade, para as bênçãos virem sobre a nossa vida. Para as bênçãos nos alcançarem. Querido, estou terminando já. Quero pedir para se colocar de pé. E eu queria ler uma última vez o versículo 2 com vocês, Deuteronômio 28, que fala: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Nós não precisamos correr atrás delas, não precisamos fazer algo para alcançá-las. Se tão somente ouvirmos e obedecermos, vão nos alcançar as bênçãos. Vão vir sobre nós e vamos ser capazes de viver as promessas que Ele tem para a nossa vida. Você que crê que você tem uma promessa na sua vida, diga amém. Amém. Diga mais forte, querido, amém.